Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com a vida de muitas pessoas, a menopausa. Mas calma, não vamos falar só sobre aquilo que todo mundo já sabe. O foco de muita gente fica no que a balança mostra. Só que as mudanças mais importantes, aquelas que realmente impactam a saúde, são muito mais profundas. E muitas vezes, invisíveis. Vamos descobrir o que realmente acontece por trás dos números. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Aquela frustração com o ganho de peso na meia-idade é super real e muita gente passa por isso. Mas, será que a história se resume a isso? A resposta é bem mais complexa e, como a gente vai ver, entender isso é fundamental para a saúde a longo prazo. É aqui que a coisa fica interessante. O que acontece de verdade não é um simples ganho de peso. Pensa numa recomposição corporal. O corpo silenciosamente começa a trocar massa muscular por gordura. E não é qualquer gordura, é um tipo mais perigoso que se acumula lá dentro. O mais impressionante é que essa troca pode acontecer mesmo que o número na balança nem se mexa. Para entender esse fenômeno a fundo, a gente não vai ficar no achismo. Vamos nos basear num estudo científico bem detalhado. Um grupo de pesquisadores na Polônia decidiu investigar exatamente como a composição do corpo muda durante as diferentes fases da menopausa. A metodologia deles foi bem robusta. Eles pegaram 325 mulheres e não só dividiram por estágio da menopausa, mas também pelo índice de massa corporal. O objetivo era super claro: tirar uma foto bem nítida da distribuição de gordura e músculo e ver como ela muda com o tempo. E os resultados foram de fato uma revelação. O estudo confirmou que a menopausa dá o start numa mudança bem significativa na forma como o corpo guarda gordura e mantém os músculos. É algo que vai muito, mas muito além daquela ideia simples de engordar. Aqui a gente consegue ver a diferença preto no branco. Antes da menopausa, o corpo tende a ter mais massa muscular. Depois, essa proporção se inverte drasticamente. A massa magra diminui bastante e a gordura corporal aumenta, com uma mudança crucial para a gordura central, a tal da gordura visceral. E agora segura essa informação, porque para mim esse é o ponto mais surpreendente do estudo. A gente poderia pensar que essas mudanças seriam mais visíveis em quem tem sobrepeso, certo? Mas os pesquisadores descobriram que a recomposição corporal foi ainda mais forte nas mulheres com peso considerado normal, ou seja, mesmo sem um grande aumento na balança, uma mudança perigosa pode estar acontecendo por dentro. Este gráfico aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só a progressão. Em mulheres de peso normal, a área de gordura visceral saltou de uma média de 36 centímetros quadrados na pré-menopausa para quase 56 na pós-menopausa. É um aumento de mais de 50%, e é num tipo de gordura que a gente não vê no espelho. Então, o que é exatamente essa gordura visceral? Pensa nela como uma gordura escondida que se acumula lá no fundo do abdômen, em volta de órgãos vitais como o fígado e os intestinos. Diferente da gordura que fica debaixo da pele, a visceral é metabolicamente ativa. Ela libera substâncias inflamatórias que aumentam e muito o risco de várias doenças crônicas. A pergunta que fica é: por que isso acontece? Qual é o gatilho? A resposta, em grande parte, está nas mudanças hormonais. E o principal responsável aqui tem nome: estrogênio. O estrogênio funciona como um grande protetor do corpo. Ele ajuda a mandar a gordura para os quadris e coxas, em vez de deixar ela se acumular na barriga. Ele também é crucial para a saúde dos músculos, ajudando na manutenção e reparo. Quando os níveis de estrogênio caem na menopausa, a gente perde essa proteção. O corpo começa a guardar a gordura na região central e a capacidade de manter a massa muscular diminui. Tá, mas por que essa troca silenciosa de músculo por gordura é tão importante? Porque ela traz junto uma bagagem de riscos de saúde bem sérios que a balança simplesmente não consegue medir. Aqui a gente resume as consequências. Estamos falando de um risco maior de doenças cardíacas e diabetes tipo 2 por causa do aumento da resistência à insulina. Os níveis de colesterol podem piorar. E tudo isso leva a uma condição chamada obesidade sarcopênica, um nome complicado que significa ter pouca massa muscular e excesso de gordura, o que afeta diretamente a força, a mobilidade e a qualidade de vida. Os próprios autores do estudo fazem questão de destacar isso. A citação deles basicamente diz que é urgente olhar para além do peso. Monitorar a composição corporal pode ser uma ferramenta super poderosa para a gente identificar os riscos mais cedo e agir de forma preventiva. Agora, a boa notícia. A gente não precisa ficar de braços cruzados assistindo a essas mudanças. Existem estratégias claras, eficazes, para diminuir esses efeitos e proteger a nossa saúde no futuro. Vamos ver o que pode ser feito.
O caminho a seguir envolve uma mudança de foco. O primeiro passo é entender o que está acontecendo de verdade no corpo, se possível com avaliações da composição corporal. Depois é ação. Treino de força não é luxo, é necessidade para combater a perda de músculo. E, claro, dar o combustível certo para esses músculos, que é a proteína. E para fechar, atividade física regular continua sendo a base de tudo. O mais importante aqui é a prevenção. Quanto mais cedo essas estratégias forem colocadas em prática, de preferência já na perimenopausa ou até antes, mais eficazes elas vão ser para diminuir os riscos e garantir uma vida com mais qualidade e funcionalidade durante e depois da menopausa. E a gente termina com essa reflexão. Essa análise toda mostra que a saúde na meia-idade é muito, muito mais do que um número na balança. Tem a ver com a qualidade dos nossos tecidos, com a força dos nossos músculos e com a gordura que a gente não vê. A pergunta que fica é: como podemos mudar nossa perspectiva para refletir essa realidade mais profunda e proteger a saúde para o futuro? Agradeço a companhia e até a próxima.